uma frase que Paulo Freire utilizou muito e hoje em dia é uma das frases mais citadas dele. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Então, essa frase ela está relacionada ao nosso esperançar e acreditar no poder transformador da educação. Então, a educação ela tem esse poder de transformar o mundo, de transformar as pessoas. Sem educação, não há uma mudança social de verdade. Então, a sociedade ela só vai mudar com a educação e com professores que acreditam na educação, no poder transformador da educação. Hoje a gente inicia a nossa terceira unidade e última unidade dessa disciplina de 30 horas, mas eu queria deixar vocês com esse pensamento, com o pensamento de quanto a gente pode acreditar que a sociedade ela pode mudar através da educação. Então, sem educação não há essa mudança. Então, vamos ser mais esperançosos em dias melhores, esperançosos em uma educação de transformação. É isso. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Eu preparei um material que vocês vão gostar muito, e é esse material que eu gostaria de compartilhar com vocês agora, e para a gente poder discutir. Lembrando a vocês que essa semana vocês têm a atividade no fórum, né? O questionário para vocês estarem fazendo, e nossa avaliação da disciplina, nossa avaliação final, ela é essa semana. Então, esses primeiros minutos, né, de transmissão, eu queria estar lembrando isso a vocês. Lembrando que o material que eu vou apresentar aqui é um resumo do que vocês vão encontrar no texto. Então, não substitui a leitura do texto, não substitui a nossa discussão. É apenas um resumo que eu gostaria de compartilhar com vocês. É um vídeo curto, é um vídeo de 15 minutos. Então, fica comigo e vamos embora. Como eu falei para vocês, essa disciplina é uma disciplina de 30 horas, trabalho e educação, fundamentos teóricos e didáticos. E a gente está na última unidade dessa disciplina. A gente vai discutir um pouco hoje sobre as concepções de formação dentro da educação técnica, dentro da educação profissional e tecnológica, e a evolução dos institutos, né? Então, a gente volta a falar que sobre o atual modelo de acumulação flexível, que é baseada na teoria do capital, mas dentro do instituto, a gente vai ver, dentro da formação, dentro da educação técnica e profissional, a gente vai ver duas correntes em disputa, duas correntes antagônicas, uma voltada para a teoria do capital e uma voltada para a formação integral, humanizada desse estudante trabalhador, com foco no estudante, mas com foco no trabalhador e não apenas com foco na necessidade do mercado de trabalho, na necessidade da indústria. Aqui, se a gente vê aqui, é uma crítica sobre essa formação de especificidade, dessa formação desse trabalhador, de uma forma mais específica,
onde ele não tem a dimensão do todo, a dimensão do que é produzido. É fundamentado numa teoria fordista, onde o setor de trabalho é dividido por unidades, e cada indivíduo ele fica responsável, especialista, e vira especialista numa unidade só, perdendo a noção do todo. Então, aqui nessa vai dizer o quê? Vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Aí ele próprio responde: andar até o final dessa linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Viu que dentro dessa crítica ele não tinha dimensão do que aquele trabalho dele estava gerando enquanto produto final. Então, a lógica da acumulação flexível do capital, ela é aliada à precarização do trabalho ao aprofundamento da desigualdade, e também ela é voltada na teoria do capitalismo para que uns tenham muitos e outros, em sua maioria, tenham poucos, né? Então, esse trabalhador, ele está numa linha onde o que ele ganha não dá para sustentar nem o que coloca-se como os princípios básicos da nossa Constituição, por exemplo. A gente vai tirar um exemplo de um trabalhador que ganha um salário mínimo, ele não vai ter condição de manter moradia, alimentação, saúde, segurança. Então, é basicamente isso. Dentro do nosso material, você vai ver que vai ter um estudo dessa teoria, né, da pedagogia focada no capital, que é a pedagogia focada apenas na demanda da empresa, na demanda da indústria, então, na formação desse trabalhador para a necessidade única e exclusiva da empresa. Já a teoria, a pedagogia focada no trabalho, ela vai estar focada, ela vai estar atenta para a necessidade de formação, primeiro, do indivíduo, do trabalhador, nessa formação humana do trabalhador. Então, ela vai estar focada nessa formação desse trabalhador, aliada à necessidade do mercado, mas, principalmente, à necessidade de formação integral do trabalhador. Então, essa formação do capital humano é a formação que ela visa os lucros, ela visa impulsionar a economia, ela visa moldar o indivíduo para atender à ordem social existente. Já essa pedagogia do trabalho, a característica dela é associar o trabalho e a educação num processo integrado. E ela valoriza a formação do trabalhador e a formação e a valorização do trabalho desse trabalhador. Então, dentro dessas duas correntes antagônicas que andam, né, em disputa, a gente tem que pensar que é um princípio da educação profissional, né, hoje em dia, depois de tanta discussão, de tanta evolução, que a educação profissional ela deve estar alicerçada na integração da escola, né, e do trabalho, do ensino propedêutico, que é o desse ensino acadêmico, com o ensino prático, com o ensino profissional. Então, a política de educação profissional e tecnológica, ela foi e é marcada por esses confrontos e tensões ideológicas, dessas duas formas e desses dois modelos de pensar e de fazer a educação profissional e tecnológica. Então, aqui eu vou trazer para vocês agora a historicidade dessa educação profissional no Brasil. Como é que se deu essa evolução dessas legislações e como é esse movimento de mudança, né?
e de evolução desse pensamento. Aqui eu trago uma reflexão para vocês que para se mudar, né, esse movimento de mudança, ele vai levar dois fatores importantes. O fator não institucional, que é o fator extra-institucional, e outro, o ambiente institucional. Dentro do ambiente institucional, a gente vai ver, nesses fatores de mudança, as regulamentações, as regras, o sistema educacional, as normas políticas, o mercado. Já dentro desse ambiente externo, esse ambiente é, é, extra-institucional, a gente vai ver a demografia, vai ver os avanços tecnológicos, os movimentos sociais, a globalização, a interdependência dessa globalização. A gente vai ver o sistema global. Então, tudo isso ele vai proporcionar, né, uma mudança. Então, a gente vai ter tanto mudanças que vêm de ordem interna, quanto mudanças que vêm de ordem externas. Aí aqui eu trago para vocês a imagem das primeiras escolas de educação profissional e também um pouquinho dessa evolução dessa educação profissional. Então, eu já começo aqui com o decreto 158 de 31, do Conselho Nacional, que propõe o Estatuto das Universidades Brasileiras e estruturou o ensino secundário e organizou também o ensino comercial. Após, a gente vai ter a Constituição de 34, né? A gente vai ter aí o governo Vargas. Aí, quando a gente vai lembrar aí do governo Vargas, a gente vai lembrar da expansão da indústria, da necessidade da formação desse trabalhador para se trabalhar na indústria. Então, com esse movimento, a gente vai ver a transformação das escolas de aprendizes e artifícios em liceus, né? Que é escolas direcionadas à formação profissional. Então, a gente vai ver aí essa transformação. Outro ponto que eu venho trazer para vocês é de 37 a 45, que é o Estado Novo. Dentro dessa primeira Constituição, a gente vai ver um caminhar para as escolas de aprendizes industriais e a transformação desse ensino profissional. A gente vai ver também a gente vai ver também, deixa eu dar uma paradinha aqui. A gente vai ver também, a gente vai ver também dentro desse movimento, a gente vai ver uma transformação dessa educação que vai passar por outras fases, que eu vou aqui compartilhar com vocês, que eu tive que voltar. Aqui. Então, aqui. Com a criação do Senai, em 42, com a criação do SENAC, com a estruturação do ensino normal, com a criação da organização do ensino agrícola. Aí aqui a gente já vai pular para a 61, com a LDB de 61, que vai organizar o ensino profissional. Dentro dessa organização do ensino profissional técnico, né, do ensino técnico, a gente vai ver aqui que vai englobar os cursos voltados para a indústria, para o comércio, para a área agrícola e também o normal, o médio, né, que a gente conhece hoje como o magistério. E aí a gente já dá um salto para 86, com a Constituição de 86,
e também com o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento. Nessa Constituição, ela vai falar um pouco sobre a educação profissional, que ela deveria, né, esse ensino, visar o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Aí a gente vai pular agora para 96, com a Constituição de 96, a gente vai ver que dentro da educação profissional, a gente vai ver ela como como complementação, né? Então, você tem a educação profissional no ensino básico, né? No ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior. E essa educação profissional, ela poderia ser feita no ensino básico, destinada à qualificação e requalificação, reprofissionalização de trabalhadores, jovens e adultos, independente da escolaridade, no ensino técnico, destinada a proporcionar habilitação profissional aos estudantes, e no ensino tecnológico, os cursos de nível superior. Aí aqui a gente já vai para 2004, e a gente em 2004 vai ver a integração entre esse ensino geral e esse ensino específico. Então, a gente vai ver que também há a forma de se oferecer, né? A educação profissional ela poderia ser feita de forma integrada, concomitante ou subsequente. Na forma integrada, ela era oferecida aos estudantes quando eles concluem o ensino fundamental. Na forma concomitante, ela é destinada aos estudantes que cursam o ensino médio e o ensino profissionalizante, e, na forma subsequente, é destinada aos estudantes que concluíram já o ensino médio. Voltando na forma integrada, que eu falei, o estudante ele faz, na mesma instituição, a matrícula única para cada estudante. Então, é oferecido aos estudantes que, com o ensino fundamental concluído, que o curso técnico seja ensinado juntamente com o ensino médio, né? Na forma concomitante, ela é destinada aos estudantes que estejam cursando o ensino médio, mas com matrículas distintas. Então, ele pode estar no ensino médio, numa escola estadual, por exemplo, e fazendo só o curso técnico no IFE, né, no Escola de Educação Profissional. É basicamente isso. Aí a gente passa para 2008, com, 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 a, com a alteração da LDB de 2008, onde vai trazer essa educação profissional e tecnológica. E dentro dessa educação profissional tecnológica, em 2008, com essa alteração, a gente vai ver aqui a possibilidade dessa educação profissional em nível de graduação e de pós-graduação, mantendo também a educação profissional de nível médio subsequente, concomitante e integrada, e também os cursos FIC. Então, aqui nessa alteração. Aqui, dentro desse gráfico aqui, a gente vai ver a Resolução 4 de 2010, que também vem trazer para dentro desse ensino profissional a possibilidade, né, de articulação subsequente, concomitante, integrado, mas também ela vai abranger a educação profissional de nível médio, a qualificação inicial e continuada de qualificação profissional, a educação tecnológica nível de graduação, e vai trazer a educação profissional como uma modalidade. Mas a gente tem que pensar que, mesmo dentro desse contexto de mudança, há ainda
uma disputa sobre a formação desse trabalhador. E a gente parte do princípio que a formação desse trabalhador tem que ser uma formação voltada para a formação integral, a formação completa do sujeito. Espero que vocês tenham gostado desse resumo, que vocês leiam o material e que, se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo ou através da plataforma, né, através do fórum de discussão, ou através da fórum de dúvidas, ou mandando uma mensagem pela plataforma. Não se esqueçam de fazer o exercício, de ler o material, e é isso, e de participar das nossas aulas ao vivo. É isso, um cheiro no coração, e que vou deixar vocês com esse pensamento de Freire, vai ficar bem marcado na cabeça de vocês. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Então, vamos acreditar, vamos esperançar, vamos fazer a nossa parte e vamos educar com afinco. É isso, um cheiro e até mais.